O julgamento da Carla Zambetta. Carla Zambetta, que é mais do mesmo e muito do pouco em relação ao Bolsonaro, vai começar o julgamento dela por constrangimento ilegal com uso de arma de fogo e o julgamento também por porte ilícito de arma de fogo perante o Supremo Tribunal Federal. E ela já anunciou que está com um problema psiquiátrico muito grave, que está com uma depressão gravíssima e profunda. E no final de janeiro desse ano estava dançando lá nos Estados Unidos, que eu já mostrei aqui para vocês. A Fujona, que segue o padrão dos covardes, daqui a pouco vai se abrigar dentro do hospital. Se é que ela não será a próxima galinha a fugir do galinheiro. Como eu terminei ontem a live com o deputado Leonel Hadi, eu fiz essa pergunta para vocês. Quem será a próxima galinha a fugir do galinheiro? Sem esquecer do galinha mor. Ficar de olho porque ele pode fugir a qualquer momento, Bolsonaro. Mas essa aqui, ó, não tem para onde correr, não. Daqui a pouco ela vai seguir o mesmo itinerário de Eduardo Bolsonaro. Vai fugir. Se fazer de vítima, de perseguida, de pobre coitada lascada, uma parlamentar perseguida, porque contra essa aqui, ó, tem investigação, tem denúncia e daqui a pouco tem condenação e prisão. E esse processo aqui que ela vai começar a responder hoje é só o primeiro. Tem um outro processo que ela já foi denunciada pelo Procurador-Geral da República como esse aqui, ó. Gravíssimo. Que foi a invasão do sistema de informação do Conselho Nacional de Justiça, em que ela contratou o Walter Delgatti, o hacker, para tentar entrar no celular de Alexandre de Moraes. Não conseguiu. Para tentar entrar nas urnas eletrônicas. Não conseguiu. Mas ele conseguiu entrar no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Expediram dezenas de de alvarás de soltura de bandidos perigosíssimos. E fizeram, inclusive, um mandado de prisão de Alexandre de Moraes contra ele mesmo. Isso aqui ela vai se lascar e lascar feio. Então só é o primeiro. Então, além do chefe mor Bolsonaro, que pode fugir, essa aqui talvez seja a próxima galinha a fugir do galinheiro. Como disse muito bem o deputado Leonel Hadi. Pegou o código? Daqui a pouco ela vai se fazer de pobre coitada lascada. E eu vou acompanhar esse julgamento aqui, viu? E já posso dizer para você, tem prova da materialidade do fato e tem indícios suficientes da autoria. A prova é material, é vídeo. Não tem como escapar. Ela será condenada. Não tem jeito. Agora a gente precisa saber qual que vai ser a pena. Se for mais de 4 anos, ela perde o mandato. Se for menos de 4 anos, ela não perde o mandato. Eu estou falando dentro da política da justiça criminal. Nada impede que ela seja acionada no Conselho de Ética da Câmara de Deputados Federais e perca o mandato. São esferas distintas. Não obstante, eu tenho que dizer, ela já foi condenada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo como inelegível e ela está inelegível. Já está inelegível. Até então, ela não pode participar do pleito eleitoral de 2026. Já está inelegível por uma condenação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E ela também foi condenada à cassação do seu mandato pelo Tribunal Regional Eleitoral.
ela está no cargo ainda porque cabe recurso. Ela entrou com recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Se o Tribunal Superior Eleitoral confirmar a decisão de cassação do mandato dela, acabou. Ela estará igualzinho Bolsonaro, inelegível por 8 anos, confirmado, e cassada o seu mandato de deputada federal. Carla Zambelli vai ser o próximo Daniel Silveira. Assim que ela perder o cargo, ela vai ser presa. Porque ela aprontou muito. Muito, muito, muito. Hoje faz essa cara de paisagem, de pobre coitada lascada, de perseguida, de doente, mas não é. E vai responder pelos seus crimes. Ressaltando que são esferas distintas. Conselho de Ética é uma esfera distinta que pode decretar a cassação do mandato dela. Justiça Eleitoral é uma esfera distinta que já está adiantado. Basta o plenário do TSE confirmar. E tem a esfera criminal. Mais de 8 anos de cadeia, perde o mandato. É uma das consequências do crime. Talvez esse crime dela não dê mais de 4 anos. É, André? É. Mas o crime contra o Conselho Nacional de Justiça de invasão de forma sistemática por várias vezes dá mais de 4 anos. Ou seja, Carla Zambelli, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É uma questão de tempo para ela perder o mandato dela e ir para a cadeia. E não adianta se fazer de pobre coitada lascada, porque não é. Eduardo Bolsonaro diz que está nos Estados Unidos, que é um exilado político, que pretende pedir asilo político, porque é um perseguido no Brasil. Isso é mentira. Não tem ordem de prisão para ele, não tem nem investigação aberta, que o PGS manifestou contra a abertura de investigação. Não tem apreensão de passaporte dele, não tem nada que dê subsídio e elementos para que ele possa pedir asilo político. Então, essa situação, ele vende essa ideia, essa narrativa para a extrema-direita para se fazer de pobre coitado lascado, coisa que ele não é. E esse povo é muito sem vergonha. Deixa eu te contar uma fofoca. Eu não gosto de fofoca, mas eu vou ter que te contar 2 fofocas. Primeira fofoca. Eduardo Bolsonaro, quando ele protocolou o pedido de licença por interesse particular para ele ficar nos Estados Unidos, junto com o pedido de licença por interesse particular, ele protocolou um atestado médico de 2 dias. Dia 18 e dia 19. Agora, dia 18 e dia 19, ele protocolou um atestado médico. E, concomitantemente, ele protocolou o pedido de licença, que começa a valer quando, Andréia? A partir do dia de ontem, do dia 20. Presta atenção nessa maracutaia aqui, eu quero ver se você vai pegar o código. Você que tem experiência dentro do serviço público, você vai pegar o código. Eu vou te explicar o porquê que ele fez isso. Vou te explicar de novo. Ele entrou com um requerimento de atestado de 2 dias, dia 18 e dia 19. E dia 20, o protocolo para validade da licença por interesse particular, que tem validade 120 dias. Pega o código. Por que ele entrou com esse atestado de 2 dias? Dia 18, dia 19, para começar a valer a licença por interesse particular só a partir do dia 20. Quem pega o código? Pega o código. Você que é servidor público, você sabe. Você sabe como é que funciona. E eu vou explicar. Vai ser difícil você pegar o código. Vou te explicar. Dentro do serviço público, existe um prazo, mais ou menos isso, norma. Existe um prazo para o fechamento da folha de pagamento. E, geralmente, o prazo para o fechamento da folha de pagamento é dia 18 e dia 19. Se ele pedisse licença
Antes desse dia, ele perderia parte do pagamento dele. Aí ele jogou um atestado, dia 18 e dia 19, para ele receber o mês fechado, sem qualquer tipo de desconto. Ele enfiou o atestado lá e pediu a licença a partir do dia 20, porque aí a folha de pagamento já tinha fechado. E ele não perderia nem um tostão do salário dele. Pegou o código? Isso porque ele estava onde? Nos Estados Unidos. Ele foi 4 vezes nos Estados Unidos só esse ano. Aí eu te pergunto, ele estava trabalhando a bem do interesse público? Ele estava trabalhando enquanto deputado federal do Brasil? Óbvio que não. E vai receber sem nenhum desconto. Estava inclusive recebendo auxílio moradia estando lá nos Estados Unidos. Que vergonha. E se faz de pobre, coitado, lascado, perseguido. E que foi para os Estados Unidos porque estava sendo perseguido. E não tem nada contra ele. E ele recebendo um salário de quase 47 mil reais aqui no Brasil. Que perseguição que é essa? Por favor, alguém me dá o endereço dessa ditadura? Onde você recebe 47 mil reais para não trabalhar? Que ditadura que é essa, Eduardo Bananinha? Me dá o endereço que eu vou. Eu vou lá para essa ditadura. Que vergonha. E ainda tem besta que ainda, ou seria gado, que cai ainda nessa lorota, gente. Pelo amor de Deus. A licença dele tem validade por 160 dias. E essa licença, por interesse particular, ele tem que mostrar o interesse particular dele. Que interesse particular dele é esse? Conspirar contra o Brasil não é interesse particular, é interesse contra a soberania nacional. Inclusive, Glauber Braga contestou essa situação. Já. Só que tem mais uma situação. Ele abriu uma empresa já há algum tempo nos Estados Unidos. E muito provavelmente ele foi para os Estados Unidos para cuidar da empresa que ele abriu nos Estados Unidos. Essa parte ele não contou para ninguém. Não é, André? Essa parte ele não contou para ninguém. Ele ficou calado, mudo e calado. Olha aqui. Quem denunciou isso, inclusive, foi o deputado federal Pedro Campos nas suas redes sociais. Olha o que ele falou aqui, o deputado federal Pedro Campos. Apesar de mentir falando em exílio, o 03 de Bolsonaro está indo atrás mesmo dos negócios que abriu há mais de um ano na cidade localizada no centro-sul dos Estados Unidos. Em 18 de março de 2023, Eduardo fundou a Brás Global Holding em Arlington, no Texas. As conexões de Eduardo Bolsonaro com uma empresa misteriosa nos Estados Unidos. Aí tem essa situação aqui, ó. A Hold é um grande guarda-chuva de negócios. Vou pôr pequeno que não dá para ver. A Hold é um grande guarda-chuva de negócios. Não sabemos todos os negócios dela, mas pouco depois de sua criação, ela se associou a uma importante exportadora de carnes. Olha o código aqui, gente. Exportadora de carnes, chamada Omni World Trades. Após investigação da agência pública, a sociedade foi desfeita. Meu querido e minha querida, pode ir atrás, porque tem muita coisa por detrás dessa ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. E a desconfiança é, inclusive, lavagem de dinheiro. Ele está morando numa mansão. E pelos as investigações, porque, gente, não vai ficar sem ser descoberto, não. Se ele acha que vai ficar sem ser descoberto, não vai ficar. Ele está morando numa mansão e que, pelo que tudo indica, é de um influenciador digital de extrema-direita. Aí eu lembro do inquérito da fake news.
Aí eu lembro do pagamento de milhões para influenciadores da extrema-direita no inquérito das milícias digitais para propagar mentira e fake news durante o governo Bolsonaro. Será que teve uma rachadinha, um rachadão? Eu te pago 1 milhão, você me devolve 500 mil? Para os influenciadores digitais dentro dessa horda criminosa de mentira e de fake news? Porque, pelo que tudo indica, ele está morando numa casa de um influenciador do Brasil, lá nos Estados Unidos. Pode ir atrás, que não é só essa patifaria de tentar vender a ideia que nós estamos numa ditadura aqui para o governo dos Estados Unidos tentar um golpe mesmo, não aceitando as eleições, se Bolsonaro não participar em 2026. Não é só para talvez tentar uma negociata para Bolsonaro conseguir entrar na embaixada aqui quando for decretada a sua prisão. Sempre tem. Atrás da família bolsonarista de Bolsonaro, sempre tem. Isso aqui, ó. Eles não dão ponto sem nó. Não dão. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro não está em exercício. Aquilo que eu te falei, a partir de ontem, está que Bolsonaro não está em exercício. Nos outros dias, Andréia, tem 2 dias de atestado que eu te expliquei, e nos outros dias, sendo que ele ficou não sei quantos dias nos Estados Unidos, só de janeiro, fevereiro e março, ele marcava a presença. Estava lá no painel a presença dele, do plenário. Estava, André? Estava lá dos Estados Unidos, ele ia no computador e marcava a presença dele de forma remota. Vai receber. Uma vergonha. Só a partir do dia 20, depois do fechamento da folha de pagamento, que ele não receberá mais, porque essa licença não tem direito à remuneração. Vamos ver aqui? Enquanto os patriotas estavam acampados em frente aos quartéis, Dudu foi flagrado vendo o jogo da Copa no Catar. Tanto que ele estava preocupado, né, com vocês, golpistas. O 03 e o clã Bolsonaro ironizaram Jean Williams por ter deixado o Brasil, apesar de Jean ter sido ameaçado de morte. Você lembra que Jean Williams, logo depois do impeachment de Dilma, ele sofreu muitas ameaças de morte. Aí ele decidiu deixar o cargo de deputado federal e ir embora do Brasil. Ele foi ameaçado de morte de fato, os bolsonaristas queriam matar ele. Ele teve que ir embora do Brasil. Muito diferente desse aqui, ó, que não tem nada contra ele. E fugiu do Brasil. Ou será que é porque tá rolando solto lá nos Estados Unidos? Bastou a gente pedir o passaporte dele ao STF e à PGR para ele fugir do Brasil e criar uma narrativa que aqui vivemos uma ditadura. Ora, o 03 já sugeriu adiar segundo turno das eleições de 2022. Já defendeu AI-5, mentiu sobre urnas e disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. É um covarde. Mas vou repetir, pode ir atrás, que tem outras situações envolvendo isso aqui, ó, por detrás dessa ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. É claro que ele inventa a narrativa de pobre coitado lascado, de perseguido e de exilado político, mas não tem nada disso. Isso é uma mentira. Isso é um factoide para enganar os gado. Não tem outra situação a não ser essa, para enganar gado. Enquanto isso, ele está dizendo que é um perseguido lá nos Estados Unidos. Vamos ver aqui. Some form of political asylum or exile in the United States. Yeah, I'm talking with my lawyers. They are considering about what to do. Asylums is on the table, so let's see what happened. But the decision is that I cannot come back to Brazil because this crazy justice from the Supreme Court, Alexandre de Moraes, who is the same, who is fighting against Elon Musk, who is the same that detained Mr. Jason Miller,
for 24 hours 2 years ago in an airport in Brazil is asking for my passport. So he asked the Attorney General to seize my passport. And it's not comfortable. You'll be in a place working as a congressman where you cannot say what you want or represent your voters. É muito cínico, né? Ele falou que Alexandre de Moraes pediu a apreensão do passaporte dele. Mentira. Quem pediu a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro foi o deputado federal Lindenberg Farias e o deputado federal Rogério Correia, que fez uma representação e pediu lá no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes fez o quê? Mandou esse pedido para o PGR dar a opinião dele sobre esse pedido. O PGR disse que não tinha que ter apreensão do passaporte. Isso voltou para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes fez o quê? Arquivou. Porque se fosse Alexandre de Moraes não ia pedir a apreensão do passaporte dele. Alexandre de Moraes ia mandar apreender o passaporte dele. Então ele continua mentindo lá nos Estados Unidos para vender a ideia que ele é um parlamentar no Brasil que está sendo perseguido pela Suprema Corte e por isso que ele está foragido e escondido nos Estados Unidos. Tudo para quê? Para ver se consegue uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil para livrar o pai dele, Bolsonaro, da cadeia e do julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Que mentira, hein? E sobre o Jean Willis? Quando o Jean Willis, deputado federal, foi embora do Brasil, porque ele estava sendo muito ameaçado pelos bolsonaristas de morte, logo depois do impeachment de Dilma, ele debochou de Jean Willis, porque Jean Willis foi embora do Brasil. E agora? E ele? E ele tá todo nervoso porque o povo tá debochando dele, porque ele fugiu do Brasil. Sem motivos reais. Veja aqui. Eu não vou nem retroagir aqui a viagem do Jean Willis, que depois da facada do Jair Bolsonaro, saiu do país e deixou para trás o mandato de deputado federal. Que todo mundo sabe que para conseguir é assim, ó. 2 horas depois, Irei me licenciar para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. E ainda fala em direitos humanos, gente. Mas direito humano não é coisa de bandido? Eduardo Bolsonaro, você, seu pai, tem como herói Brilhante Ustra, o general que torturava as pessoas. Enfiava rato na vagina das mulheres torturadas, no ânus dos homens. Brilhante Ustra, seu herói torturador, onde vocês falavam que direitos humanos era coisa de bandido, de vagabundo. Agora você está nos Estados Unidos para defender direitos humanos? E ainda critica Jean Willis, que foi embora porque estava sendo ameaçado por vocês aqui no Brasil. E você não tem absolutamente nada contra você. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Vou ser muito sincera. Só engana quem? Não vou falar para não ofender. Mas só engana, vou falar bonitinho. Só engana quem tem a capacidade cognitiva destruída. Porque senão não engana ninguém, não. Enquanto isso, aqui no Brasil, Bolsonaro ontem teve uma grande derrota. Uma derrota incontestável no Supremo Tribunal Federal. Você sabe que começou ontem, às 11 horas da manhã, o julgamento de 2 recursos. Um recurso da defesa de Bolsonaro e um recurso da defesa do general Braga Neto, que está preso. Eles pediam o afastamento de Alexandre de Moraes do julgamento de Bolsonaro, que vai começar dia 25, e do julgamento de Braga Neto, que também vai começar dia 25. E nós vamos acompanhar juntos aqui no canal. Pediu o afastamento de Alexandre de Moraes, de Flávio Dino e de Cristiano Zanin. Você conta ou eu conto?
Foi uma derrota, assim, fenomenal. Só teve um ministro que votou para afastar Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Cristiano Zanin, não. Pega o código. Quem foi? Dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, só um ministro votou a favor de Bolsonaro e votou a favor de Braga Neto para afastar Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Quem que é esse ministro? Pega o código. Olha aqui, gente. Tá aqui, ó. De todos os ministros aqui, apenas o terrivelmente evangélico André Mendonça votou para que houvesse o afastamento de Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Ele não votou para afastar nem o Cristiano Zanin, viu, gente? Ele votou só para afastar Alexandre de Moraes e Flávio Dino. E os outros ministros votaram pela permanência de Flávio Dino. Ele pode participar do julgamento contra Bolsonaro e sua organização criminosa que tentou um golpe. Vai poder participar. Cristiano Zanin vai poder participar por maioria absoluta, por unanimidade dos votos. Cristiano Zanin vai poder participar. Flávio Dino vai poder participar e teve só um voto divergente, que foi do terrivelmente evangélico. Foi de goleada. Perdeu de goleada. E Alexandre de Moraes também vai continuar como relator e participando do julgamento contra Bolsonaro e todos os 33 que foram denunciados pelo PGR. E só teve um voto divergente em relação a Alexandre de Moraes, que foi do terrivelmente evangélico. Nem mesmo o Cássio Nunes, nem mesmo ele votou para afastar Alexandre de Moraes, ou Flávio Dino ou Cristiano Zanin. Aí foi uma derrota de goleada contra Bolsonaro. E detalhe, isso significa dizer que a defesa pode estribuchar, pode espernear depois, porque ela vai. Ela vai continuar insistindo nessa presepada. Só que quem decidiu essa situação é o plenário. Não tem mais o que discutir isso. Mas a defesa vai continuar discutindo isso porque ela não tem defesa. E detalhe, Cássio Nunes Marques já está sendo colocado como novo comunista e que traiu Bolsonaro. Que o único que se manteve fiel a Bolsonaro, acachapante, isso mesmo, é o terrivelmente evangélico André Mendonça. Chora. Chora, chora, chora. Esses movimentos, presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Esses movimentos de ataques a Alexandre de Moraes não são vistos no Supremo Tribunal Federal como ataques à pessoa do Alexandre de Moraes. São vistos como afrontas e ataques a todo o corpo do Supremo Tribunal Federal, a todo o poder judiciário.
e que redundará numa justiça plena e mais rápida contra Bolsonaro. Esses movimentos de ataques a Alexandre de Moraes, de ida de Eduardo Bolsonaro para tentar conseguir sanções contra Alexandre de Moraes, contra o Procurador-Geral da República também, que entrou no balaio de ataque, e contra o delegado, notadamente o delegado Fábio Schor, da Polícia Federal, redundará em uma resposta da Justiça, do STF, mais rápida e mais dura. Resumo: é o grande tiro no pé do filho Eduardo Bolsonaro contra o próprio pai, Bolsonaro, que continua aqui dentro do território nacional, sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Tiro no pé. Coloca aí, meu querido, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Meu querido, muito obrigada pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Eu só peço para você 3 coisas: curtir a live, comentar e compartilhar. Muito obrigada, meu querido, minha querida. Sextou, hein? Sextou. Hoje é o dia. Muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.